Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São Bernardino de Siena, rogai por nós. Estamos aqui, nossa primeira aula do canal IHS Teologia Católica. E nós vamos ter dois modos de aula. Primeiro, nós vamos conhecer o Catecismo da Igreja Católica, e hoje é uma introdução, porque nós queremos aqui não conhecer a estrutura somente do Catecismo, é claro que vamos, porém, vamos também aprofundar o conteúdo. Vamos ter uma visão teológica com o método tomista do conteúdo do Catecismo da Igreja Católica. Então, esta é a primeira aula, a introdução. Eu sou o professor André, diácono, e vou fazer com vocês este caminho, né, pelo Catecismo da Igreja Católica. Então vamos lá. Hoje, então, introdução ao Catecismo, para que na próxima semana, sempre nas quartas-feiras, nós já comecemos a conhecer as primeiras páginas, as primeiras afirmações e as primeiras explicações da fé a partir do Catecismo da Igreja Católica. Bom, então nós sabemos que para que nós recebêssemos a salvação, Jesus deixou a igreja. A igreja. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja. E enviou os apóstolos, os primeiros sacerdotes, a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e tornar todos discípulos de Jesus. Mandou também que eles fossem confessar os pecados, e pecados não perdoados seriam retidos. Na instituição da Divina Eucaristia, enviou os apóstolos a fazer isto em memória dele. E é exatamente na administração sacramental que a Igreja vai tornando presente em nossa vida a salvação que Jesus operou na cruz. De fato que a salvação já foi dada lá por Nosso Senhor na Santa Cruz, mas a Igreja, pela liturgia e pela celebração sacramental, torna isso presente na minha vida, na minha existência, no meu hoje. Os apóstolos, né, sucedidos pelo Papa e pelos bispos, de fato que o Santo Padre é o sucessor pessoal de São Pedro, da pessoa e do ministério de São Pedro, e todos os outros bispos da Santa Igreja são sucessores dos apóstolos. Não é um bispo sucessor de um apóstolo, outro bispo de outro apóstolo. Não é isto. É o grupo dos bispos, ou seja, o colégio episcopal, é sucessor do grupo dos apóstolos, ou seja, do colégio apostólico. Somente o Santo Padre é sucessor da pessoa e do ministério de um dos apóstolos, do maior de todos, São Pedro. E esta igreja entregue aos apóstolos para a administração da salvação de Cristo a toda a humanidade. Foi esta igreja que produziu, portanto, a Sagrada Escritura. De fato, compilou os textos do Antigo Testamento e escreveu o Novo. A igreja não é inventora da Bíblia, mas a Sagrada Escritura nasce na igreja, por vontade de Deus, de fato, mas nasce na igreja, para que os cristãos não esqueçam tudo que Jesus fez e falou. Da Sagrada Escritura, da tradição da igreja e do magistério, o magistério da igreja é o bispo e o papa em comunhão, é o papa e os bispos em comunhão com ele, o papa e os bispos em comunhão com ele, então nos explicam a Sagrada Escritura. E ao longo da história da igreja, a igreja foi iluminando a nossa fé com os dogmas. E todos os dogmas são revelados. E aí, então, a igreja tem uma rica doutrina revelada por Deus, que a igreja crê e que nós católicos devemos morrer por ela, porque morrer pela doutrina da igreja é morrer por Cristo. E aí, então, nasce a sistematização do catecismo da Igreja Católica. Mas o catecismo é algo que surge também ao longo da história da igreja. A Sagrada Escritura surgiu lá no primeiro século. Nasce na igreja no primeiro século. E o catecismo nós tivemos ali, ao longo da história,
uma evolução do pensamento a respeito do catecismo até chegar no material que nós temos hoje e que nós passamos a conhecer a partir destas formações do IHS, Teologia Católica. A Igreja Católica, a nossa Santa Igreja, não é a religião do livro. O livro não é o principal para nós. Aliás, a Igreja é maior do que a Sagrada Escritura, como dizia saudoso Dom Henrique. A Igreja é maior do que a Sagrada Escritura. A Igreja é menor do que Jesus. Jesus é a palavra de Deus, o Verbo que se fez homem, o Verbo que se fez homem no ventre de Maria. Jesus é a palavra de Deus, a palavra encarnada. Jesus, a palavra encarnada, é maior do que a Igreja. Aliás, nos deu a Igreja para que nós pudéssemos alcançar a salvação. E a Igreja, e na Igreja, nasce a Sagrada Escritura para que nós não esquecêssemos o que Jesus fez e falou, para que nós também tivéssemos a salvação. Então, Jesus nos deixou a Igreja. A Igreja não é uma religião do livro, nós somos a religião do Verbo encarnado, a Igreja do Verbo encarnado de Jesus. Tá certo? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus, conforme Mateus 16. Porque nós somos a religião do Verbo encarnado. E a Igreja é maior, então, do que a Sagrada Escritura. De forma que o que sustenta, então, a Igreja, claro, Jesus, a ressurreição, a divina Eucaristia, né? Mas a doutrina eclesiástica, o pensamento eclesiástico, claro, são 3 colunas do mesmo tamanho e iguais, que é exatamente a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Tanto a Sagrada Escritura como a tradição e o magistério, os 3 em conjunto expressam a ação de um só Espírito, cada uma a seu modo, contribuindo para a nossa salvação. Então falamos as 3 colunas da Igreja, né? Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Vamos aqui caminhar pela história um pouquinho, conhecendo o desenvolvimento do catecismo. Então nós temos lá no primeiro século, ainda na era apostólica, final da era apostólica, né, os apóstolos, João ainda era vivo, São João Evangelista, e os padres apostólicos, aqueles primeiros que sucederam aos apóstolos, nós temos ali o primeiro documento da Igreja, que não é a Sagrada Escritura, um outro documento, que é a Didaquê, que é o primeiro catecismo, que é a doutrina para aqueles que vão ser batizados. Depois, no segundo e no terceiro século, a catequese da Igreja se dá pelas homilias e cartas pastorais, né, a era da patrística, os grandes padres da Igreja, os grandes bispos do segundo e do terceiro século, ensinam a doutrina da Igreja através de cartas pastorais, no caso dos bispos, e homilia, no caso daqueles que pregam. No século V, nós temos o grande doutor da Igreja, Santo Agostinho de Hipona, com seus sermões e com toda a sua vasta obra, nos ensinando a doutrina da Igreja e a amar a Deus. Vejam que, por enquanto, aqui não temos uma estrutura de catequese. Nós temos a Didaquê, que é um primeiro catecismo, que tem as orientações, depois as homilias e cartas, que falam muito de teologia e falam diretamente da doutrina, mas não tudo compilado uma vez só, e os sermões de Santo Agostinho, que também são pregações que acabam se tornando obras. Só lá no século IX que nós vamos ter uma exposição, ou seja, uma sistematização em perguntas e respostas a respeito da fé católica, que foi desenvolvido por Alcuino de York, um convidado de Carlos Magno para ajudar a instruir e reformar a corte e o clero do seu reino por volta do ano 780. Né? Então, ele é chamado em 780 e vai terminar a sua obra lá no início do século IX, né? Lá por volta do ano 800. Qual era o objetivo do Carlos Magno, que é beato, inclusive? Ele queria instruir na doutrina o reino, né? O seu império, a sua corte, inclusive o clero, que nós já tínhamos problemas ali na formação eclesiástica. No entanto, o grande século dos catecismos será o século XVI.
O século XVI é marcado por muitas coisas. Então, o início do protestantismo, é o final da Idade Média, início da Idade Moderna, é o século ali em que a igreja vai coroar o seu tempo de reforma, que começou lá no 16º Concílio Ecumênico, 17º, 18º, e agora então 19º Concílio Ecumênico com Trento, coroando todo o tempo de reforma da igreja. E a partir de Trento, onde a igreja recebeu ali uma reforma interna grandiosíssima, que só pode ter sido obra do Espírito Santo, porque Trento vai colocar a igreja no seu auge, vai mostrar a glória de Cristo que resplandece na igreja, através da sua disciplina, da sua sistematização e da sua organização. E é a partir daí, então, que surgem, de fato, os catecismos como o que nós podemos pensar a respeito do nosso hoje. Né? Então, nós vamos ter lá fruto do Concílio de Trento e desse pensamento, de todo esse movimento de reforma, vai aparecer ali São Pedro Canísio, o grande São Pedro Canísio, com suas obras, 36 obras. São Pedro Canísio escreveu a respeito da fé e da doutrina, e dessas 36, as mais importantes são seus 3 catecismos, que nós chamamos de catecismos de São Pedro Canísio, o maior, o mínimo e o médio. Então, essas 3 obras mais importantes. É São Pedro Canísio que vai ali abrir, então, inaugurar esse modo de produzir pensamento católico, de produzir doutrina católica, através dos seus catecismos. E é evidente que de São Pedro Canísio os catecismos não são universais, né? Eles são mais regionais, os bispos vão aderindo, mas surge também, depois do Concílio de Trento, em 1566, um catecismo universal para toda a igreja, que nós conhecemos como Catecismo Romano, Catecismo do Concílio de Trento, Catecismo de Pio V, Catecismo dos Párocos. Tem esses 4 nomes, no entanto, todos se referem à mesma obra, né? O primeiro catecismo da Igreja Católica para toda a igreja que está em todo o orbe, em todo o mundo. A divisão do Catecismo do Concílio de Trento, que também pode ser conhecido como Catecismo de Pio V, é em 4 partes. Né? O primeiro fala sobre a fé e o símbolo da fé, o credo. A segunda parte, uma sistematização dos sacramentos. A terceira parte, a apresentação e a reflexão a respeito dos 10 mandamentos, a lei de Deus e a lei da igreja. E quarto, a vida de oração, né? A liturgia e a oração pessoal. Depois, mais para frente, lá no início do século XX, nós vamos ter o grande Papa São Pio X, que vai reformar o catecismo, que vai se chamar, então, o Catecismo de Pio X, que é o terceiro catecismo. Veja, nós tivemos lá o de Pedro Canísio, depois o de Trento, e agora o terceiro catecismo com o Papa São Pio X. É um pequeno e simples catecismo, escrito pelo próprio Papa em 1905, com o importante objetivo de popularizar o ensino do catecismo da Igreja Católica e tornar os católicos mais informados e conhecedores da sua fé e de sua doutrina. Este catecismo tinha também a função de resumir o catecismo romano, que foi um produto importante do Concílio de Trento. Então, o Papa São Pio X ele quer abreviar o catecismo de Trento, deixar mais acessível a todos os fiéis o catecismo da Igreja Católica. E o catecismo de São Pio X ele vai ser dividido em 5 partes. O primeiro, o símbolo dos apóstolos, o credo. A segunda parte, a oração. Terceiro, os mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Quarta parte, os sacramentos e a recepção dos sacramentos. E a quinta parte, virtudes principais e outros assuntos que o cristão precisa saber. E lá no finalzinho do catecismo vai ter uma reflexão e uma orientação para as festas litúrgicas e solenidades durante o ano. Foi um grande catecismo que colaborou muito com a igreja lá no século XX. E depois nós vamos ter o nosso catecismo, que é o catecismo atual da igreja, que vai ser publicado pelo Papa São João Paulo II, que vai nos deixar, então, com esta obra, uma maravilhosa reflexão, na qual a fé secular se explica sinteticamente, ou seja, o catecismo da Igreja Católica.
Depois, o Papa Bento XVI ainda vai dizer: eu próprio recentemente pude apresentar o compêndio de tal catecismo, que foi elaborado a pedido do falecido Papa, ele falando do Papa São João Paulo II. São 2 livros fundamentais que o Papa Bento XVI recomendou a todos nós. Ou seja, o Catecismo Grande, que é este amarelinho que aparece ali, e depois o Compêndio do Catecismo. Então existe este grande, que é um texto teológico fundamentado, profundo, mas que o Papa Bento XVI torna este grande catecismo um pequeno catecismo com perguntas e respostas, né, que depois nós vamos ver ainda um exemplo ainda hoje. Esse catecismo, publicado em 1983, também dividido em 4 partes, seguindo praticamente o mesmo lá de Trento, né? A fé que se professa, o credo, que se celebra os sacramentos, que se vive os mandamentos e que se reza a oração e também a oração do Pai Nosso. Então, uma fé que nós professamos, celebramos, vivemos e rezamos. O catecismo dividido em 4 partes. A primeira seção, eu creio, nós cremos, então vai dizer ali, o ser humano é capaz de Deus, Deus que vem ao encontro do ser humano, a resposta do homem a Deus e, enfim, vai explicar e sistematizar as afirmações do credo, aquele credo que nós dizemos em toda a Santa Missa, nos domingos e solenidades. Então, na reflexão de que o homem é capaz de Deus, só trago uma citação do Catecismo, porque depois nós vamos aprofundar isto. O desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. Ou seja, nós fomos criados com desejo por Deus e nós o buscamos. E Deus vem ao nosso encontro e Deus nos amou por primeiro. A segunda seção, a profissão da fé, o símbolo da fé, creio em Deus Pai, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Depois nós vamos aprofundar melhor isto. A terceira parte do catecismo é vida em Cristo. Então, a vocação do homem, a vida e os 10 mandamentos, né, sistematizados. A quarta parte sobre a oração na vida cristã e a oração do Pai Nosso, que depois nós vamos também conhecer. E trouxe uma citação da quarta parte, que é sobre a oração, que o catecismo vai dizer o seguinte: para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado para o céu. É um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. É uma afirmação de Santa Teresinha do Menino Jesus, citada no Catecismo da Igreja Católica. Lá no fim do catecismo, o cuidado da Igreja, o zelo para que nós compreendamos bem, vai trazer um índice analítico, ou seja, um índice dos temas. Então, lá, se eu quero saber o que a Igreja fala sobre Abel, eu vou pegar ali o termo Abel e vou ver lá. Opa, está no parágrafo 58. Né? Está lá no parágrafo 4.401. Então, eu vou lá e busco. Assim com qualquer tema da Igreja. Por exemplo, eu trouxe aqui o da Anunciação. Lá no índice analítico, o verbete Anunciação vai ter no parágrafo 409, no parágrafo 973, 1171, 430 e assim por diante. É fácil de encontrar, então, a doutrina da Igreja a respeito da Anunciação pelo índice analítico também. Não é o nosso objetivo aqui. Nós vamos compreender o catecismo todo, passar por todo o conteúdo do catecismo da Igreja. Aqui está uma imagem da capa do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, desenvolvido pelo Papa Bento XVI, a pedido de São João Paulo II. Ele mantém a mesma divisão em 4 partes, né? A profissão de fé, a celebração do mistério cristão, a vida em Cristo e a oração cristã. No entanto, é com perguntas e resposta, como nós podemos ver aqui. Né? Uma das questões. Por que é que a profissão de fé começa com creio em Deus? Ele vai ter lá. A resposta está de acordo com os parágrafos 198 e 199. No entanto, é uma resposta mais curta, né? Mais abreviada, mais resumida e mais fácil. Só para exemplo aqui, para exemplificar nesta aula. Também, o que significa o termo igreja?
Essa resposta está lá nos parágrafos do Catecismo Grande, 751 e 752, e também em outros, mas aqui uma pequena resposta abreviada. Bom, nosso objetivo aqui, a partir da próxima aula, então, é conhecer o conteúdo do Catecismo da Igreja. Veja, não é um vídeo aqui, não é uma aula para nós passar o tempo por uma distração. Não, é uma aula de estudo. Então, se vocês quiserem ter durante as aulas o Catecismo da Igreja Católica, o amarelo, o grande, ou ainda o compêndio, fica mais fácil de acompanhar, mas seria bom também ir anotando aquilo que nós vamos pensando. Alguma coisa eu vou trazer aqui na tela, no entanto, outras é preciso ir anotando para não esquecer. Mas nós vamos fazer um caminho sem pressa. Então, as aulas vão ser até 15 minutos, mais ou menos, de 15 a 20 minutos, e quanto tempo for possível. Então, toda semana vai ter uma reflexão a respeito do Catecismo da Igreja Católica. Deus abençoe você, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal para não perder as próximas aulas, compartilhe, comente aqui embaixo, deixe as suas dúvidas nos comentários e eu responderei mais para frente, conforme forem surgindo as dúvidas, depois reúno todas e tento responder ou comentá-las. Muito obrigado por agora, Deus abençoe você e que ao Santíssimo Nome de Jesus todo joelho se dobre.